queria convidar a igreja a abrir a palavra do Senhor na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 5. Efésios, capítulo 5. Nós vamos ler a partir do verso 15. Na verdade, de 15 a 18. Efésios 5, de 15 a 18. E eu quero pedir também a paciência da igreja, porque hoje, na verdade, nós leremos alguns textos, não só esse texto, mas depois eu vou pedir para a igreja abrir em outros textos da palavra do Senhor. Para começar, Efésios 5, 15 a 18, nos diz assim a palavra do Senhor. Portanto, vede prudentemente como andais, não como necios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Oremos mais uma vez. Muito obrigado, Deus, por estarmos na tua casa, por tudo que o Senhor já falou conosco nessa noite, na leitura da tua palavra, também as nossas orações. Temos certeza de que sobem ao teu trono, porque não fazemos pelos nossos méritos, mas pelos méritos de Jesus, o qual morreu por nós na cruz. Nós te louvamos, ó Deus, pelo privilégio de estarmos juntos, o privilégio da comunhão. E nessa hora, quando estamos estudando a tua palavra, o Senhor sabe da nossa limitação, aquilo que o Senhor mesmo precisa falar ao nosso coração. Clamamos a tua bênção, que o Senhor tenha toda a liberdade do teu Espírito para agir em nós. Oramos em nome de Jesus. Amém. Avivamento, a mais urgente necessidade da igreja. Essa é uma frase de um homem chamado Martyn Lloyd-Jones. Ele tem um livro cujo título é Avivamento. Na verdade, esse livro é uma compilação de alguns sermões de Martyn Lloyd-Jones. Ele pregou esses sermões em 1959, quando a Igreja Mundial estava comemorando 100 anos do segundo grande reavivamento da história. Em 1859 era o auge do reavivamento, fruto da Igreja Presbiteriana aqui no Brasil. Aliás, resultou na fundação da igreja aqui no Brasil, do evangelicalismo se espalhando pelo nosso país, porque na Europa e nos Estados Unidos acontecia um grande reavivamento, aliás, o segundo grande reavivamento depois da Reforma Protestante. E Lloyd-Jones, em 1959, ele comemorava 100 anos desse reavivamento. E eu queria então compartilhar um pouquinho sobre essa frase que ele diz. Avivamento, a mais urgente necessidade da igreja. E antes de falarmos um pouquinho sobre as ideias de Lloyd-Jones com respeito ao avivamento, eu queria citar duas frases, são de autores desconhecidos. Aliás, um fato que ocorreu em uma das igrejas, mas nós não sabemos precisar qual igreja, e uma outra frase de um autor desconhecido. Primeira frase do autor desconhecido. Diz assim: não brinque de ser seguidor de Jesus ou não brinque de ser crente. O diabo não está brincando de ser diabo. Não brinque de ser crente, porque o diabo não está brincando, ele está levando a sério. É uma frase para a gente pensar. Um fato ocorrido numa das igrejas, o pastor, aliás eu já citei isso algumas vezes, um pastor resolveu colocar uma faixa na frente da igreja, para todos olharem, para todos verem. A faixa dizia assim: esta igreja passará por um avivamento ou por um sepultamento. Ou a igreja passa por um avivamento ou por um sepultamento. A vontade de Deus é o avivamento, é uma igreja cheia de vida. Mas a vontade do inimigo é transformar isso em morte.
Ele vem para matar, roubar e destruir. O Senhor Jesus nos diz isso. E Lloyd Jones, quando foi pregar esses seus sermões sobre avivamento, ele coloca isso em 1959, gente. Eu creio que aquilo que ele ensinou na época, as coisas pioraram de lá para cá. Pelo menos a leitura que eu faço. Eu creio que você vai me ajudar a concordar ou não. Aquilo que ele via a igreja, o momento da igreja em 1959, eu creio que no nosso tempo, em 2015, está muito pior do que isso. E aí eu vou citar algumas ideias que ele fala nos seus sermões. Ele fala de algumas coisas assim muito interessantes. Ele diz assim, que nós como igreja, para o povo daquela época, nós precisamos nos preocupar com o rumo da igreja, com a direção da igreja, qual a linha que a igreja está seguindo. E infelizmente, quando você olha para a história, aonde passou a igreja evangélica, por onde passou a reforma protestante e os dois grandes reavivamentos, hoje não tem quase mais nada de vida. A vida deixou de existir, porque a geração seguinte deixou de buscar o avivamento no Senhor. Vou dar exemplos. Inglaterra, onde nasceu toda a lei da igreja presbiteriana, as assembleias de Westminster, onde homens se reuniram por muito tempo ali, muitos anos, e criaram a Constituição da Igreja Reformada, da qual nós fazemos parte. Hoje, mais de 99% das pessoas em Londres e na Inglaterra toda não querem saber do Senhor Jesus. Holanda, 1645, 1650, até 1700, o Centro Reformado Holandês enviaram até para o Brasil, aqui no Recife. Tivemos uma colônia reformada holandesa no Recife. Mas infelizmente hoje a Holanda é o país de maior índice de prostituição do mundo, porque as pessoas ali deixaram o Senhor Jesus. Estados Unidos, quão poucos evangélicos nós temos naquele país que trouxe tantos missionários para o nosso país e para todo o mundo. Escócia, onde nasceu a igreja presbiteriana, não há quase mais nada de vida, porque as pessoas abandonaram o Senhor Jesus, abandonaram a vida no Senhor Jesus. E Lloyd Jones falava, relembrando os grandes nomes da época, relembrando aqueles homens que foram instrumentos nas mãos de Deus, homens como Moody, um simples sapateiro que foi transformado pela graça de Deus e que levou milhares de pessoas a Jesus. Moody, para você ter uma ideia, ele tinha que alugar os bancos da igreja, porque senão não cabia a quantidade de gente que ele trazia dominicalmente para a igreja. Um simples sapateiro, que num dia recebeu o Senhor Jesus e o desafio de ser instrumento nas mãos de Deus e de buscar a vida no Senhor. George Miller, um homem que cuidou de 2.000 crianças num momento terrível de crise em Londres, mas que confiou em Deus e foi bênção na vida daquelas crianças, e um homem que teve muitas orações respondidas. A prova de que Deus até hoje responde à oração, George Miller é um grande exemplo. Charles Spurgeon, um outro nome que levou muitos a Jesus. E poderíamos citar vários outros, como Simonton, aquele homem que trouxe o evangelho para nós e fundou a igreja presbiteriana, fundou um seminário, fundou um jornal presbiteriano e deu toda a base para o Mackenzie, tantas instituições educacionais e hospitalares que nós temos na igreja. Homem que foi influenciado por esse segundo grande reavivamento, Charles Hold, Baby Orfield e tantos outros nomes que foram instrumentos nas mãos de Deus. Segundo Lloyd Jones, em 1959, o médico da rainha da Inglaterra e um grande teólogo, um dos melhores que nós já vimos, ele diz assim: hoje falta poder na vida da igreja. Falta o poder do Senhor Jesus para a igreja. E a citação que ele faz é de Marcos 9, 29, quando o Senhor Jesus diz aos seus discípulos que não conseguiram sequer expulsar o demônio de um jovem. O Senhor Jesus diz, esta casta só sai com jejum e oração.
E Lloyd Jones chega a afirmar que aquele jovem representa o mundo carente da graça de Deus, oprimido por Satanás. E nós, os discípulos, que deveríamos buscar toda a autoridade do Senhor Jesus para mudar a vida das pessoas. Mas infelizmente, não temos poder para isso. Não temos buscado vida no Senhor para isso. E Lloyd Jones diz que a igreja está mais ativa do que antes. Nós temos milhares de programações, nós temos sociedades diversas, temos grandes encontros anuais. Mas nunca a igreja esteve tão sem poder como hoje. Isso em 1959. E eu creio que as coisas estão muito piores do que naquele ano. Ele ainda fala mais. O pior problema não é a apatia. O pior problema, na verdade, é a falta de fé e de obediência dos crentes. Pessoas que não mais confiam no Senhor. Pessoas que não mais olham para a palavra de Deus como ela deveria ser vista. Ou a única regra de fé e de prática. E ele fala mais ainda. E ele diz assim: hoje, em 1959, a situação é pior do que a imoralidade. Vejam só o que ele diz. Na verdade, a falta de referencial moral, ou a amoralidade. As pessoas estão vivendo sem moral alguma. E nem estão preocupadas com isso. E eu fico preocupado quando eu vejo um sermão desse, pregado em 1959, e eu olho para a nossa realidade. Ontem mesmo, no sábado à noite, a minha esposa chega para mim e fala: gostaria de passear, vamos dar uma volta. E eu comecei a sugerir a ela: vamos nas praças. Temos Salso Daniel perto de casa, temos Chico Mendes, temos diversas praças em São Bernardo, vamos passear. E ela fez uma observação muito relevante. Para quê? Para os nossos filhos ficarem observando os casais de homossexuais se agarrando? Hoje há uma falta de moral na sociedade. E isso não está só no mundo. Na vida de muitos crentes. Na vida da igreja. Há uma falta de moral no nosso meio. E se isso já acontecia em 1959, eu creio que as coisas estão muito piores no nosso tempo. Aí, Lloyd Jones termina dizendo o seguinte: a única forma da igreja mudar esse quadro, a única forma da igreja ser relevante, é se ela for cheia do Espírito Santo de Deus. E é o que o texto está dizendo, não é isso? Vede prudentemente como andais, não como loucos, como nécios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. E ele começa a falar desses dias maus, perigosos que nós estamos enfrentando, e termina esse trecho dizendo: não vos embriagueis com vinho, porque o vinho traz loucura, o pecado traz loucura, o pecado cega a nossa mente, o pecado cega todas as esferas da nossa vida. Não se embriague com o pecado, e você pode substituir aqui o vinho por qualquer outro pecado. Enquanto a igreja não levar o pecado a sério, ela jamais vai conseguir buscar a plenitude do Espírito de Deus, porque a ordem de Paulo é bem clara, a ordem de Deus usando Paulo é muito clara: não se embriague, não tenha contato com o pecado. E assim busque a plenitude do Espírito de Deus, se encha do Espírito. Aliás, não é nem a gente que enche, é Deus quem enche. Mas a ordem é para nós, mas Deus faz quando a gente se dispõe a levar o Senhor a sério. Eu lembro que no tempo da minha conversão, uma das coisas que mais me chamou a atenção foi uma camiseta de um jovem. Quando o jovem escreveu na sua camiseta: é muito fácil ter Jesus no peito. E quando a gente olhava atrás da camiseta, ele dizia assim: o difícil é ter peito para andar com Jesus. O difícil é ter coragem para andar com o Senhor Jesus. O difícil é ser diferença no mundo, quando todos estão vivendo indo de mal a pior. E eu queria então compartilhar com a igreja as marcas para um verdadeiro reavivamento, para a vida que Deus tem para nós. Quais são as marcas que devem acontecer na nossa vida e na nossa igreja? E a primeira marca: fazer a diferença onde você estiver. E eu queria convidar a igreja a abrir a palavra em Mateus. Mateus capítulo 5, é um texto muito conhecido. Mateus 5. A primeira marca para você
Receber a vida no Senhor é você ser diferente, fazer a diferença. E Mateus 5, a partir do verso 13, nos diz isso. Mateus 5, versículo 13. E nos diz assim, Mateus 5, 13. Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? O sabor? Por nada mais presta, ou para nada mais presta, senão para lançado fora, ser pisado pelos homens. Será que você se encontra assim? Você que deveria dar sabor ao mundo, você que deveria impedir a podridão do mundo. Nós como igreja que deveríamos fazer toda a diferença, muitas vezes somos pisados pelos homens. Porque não temos sequer autoridade de apontar o problema. Porque vivemos talvez da mesma maneira como muitos vivem. Não há diferença do incrédulo para o crente. Para muita gente não há. Vós sois o sal da terra, nos diz o texto. E o texto fala mais, verso 14. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia todos os que encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem vosso Pai que estás nos céus. Infelizmente o mundo não está glorificando o nosso Pai que está nos céus. Porque a nossa luz, a luz de Deus em nós, quem sabe não está brilhando como deveria brilhar. Falta poder, falta vida, falta santidade, falta fazer a diferença onde Deus te colocou. Ser diferente dos demais. Ser diferente em casa. No seu relacionamento conjugal. Ser diferente em casa com seu filho. Ser modelo para o seu filho. Ser diferente em casa com seus pais. Tendo uma vida correta, de obediência, de honra aos pais, de cuidado pela vida deles. De gratidão por tudo aquilo que os pais fizeram por nós. Falta ser sal e luz dentro de casa. Falta ser sal e luz na sociedade. E quando você olha, nós olhamos para a reforma protestante, existem algumas coisas muito interessantes aqui. João Calvino, ele não queria ficar na cidade de Genebra. Ele estava passando em Genebra para ir para Estrasburgo, quando ele se deparou com um homem chamado Farel, Guilherme Farel. E Farel chega para ele e diz, você não pode ir embora, você é um grande reformador, nós precisamos fazer uma revolução na cidade de Genebra. E ele dizia, não, eu não vou, eu preciso ir para Estrasburgo. Até que eles tiveram alguns desentendimentos e Farel falou assim, olha, se você sair daqui eu vou jogar uma praga em você. Para Deus não te abençoar. E aí Calvino recuou e disse, tá bom, eu fico por um tempo, eu vou te ajudar nessa reforma. A reforma que Calvino e Farel fizeram, 2 homens apenas, impactou não só a cidade de Genebra, impactou todos os países europeus, impactou todos os países ao redor, Estados Unidos. Toda a democracia que nós temos hoje é fundamentada nas ideias desses 2 homens, de seguidores de Calvino, como Teodoro Beza. Mas há uma questão muito curiosa. Enquanto eles estavam no auge da reforma lá em Genebra, os prostíbulos começaram a fechar. As casas de prostituição fecharam as suas portas por falta de cliente. Outro detalhe interessante, os bares não tinham mais clientes. Porque também ninguém mais queria saber. Todos queriam saber da vida com Deus. Porque a igreja fez diferença naquela hora. Porque a igreja foi relevante para o seu tempo. Porque a igreja disse um basta para o pecado. E buscou a vida e o poder do Senhor Jesus. Deus usou Calvino e Farel para reformar a cidade inteira de Genebra. Nós temos milhares de outros exemplos, como falamos aos jovens no culto da mocidade, que em 1949 aconteceu a mesma coisa na Europa ou na Escócia. 2 senhoras de 86 anos e de 82, 2 irmãs, que não podiam mais ir na igreja, mas que oraram de maneira incessante. E aconteceu um reavivamento naquele local. De novo, bares foram fechados, prostíbulos foram fechados, porque os jovens todos queriam ir para a igreja. Tamanha era a sede de Deus.
Como será que nós estamos vivendo? Poderíamos citar George Whitefield, John Wesley e tantos outros nomes que foram relevantes no seu tempo. Sem pensar nos vários milhares de exemplos da Bíblia. A igreja transformando a cultura errada da sociedade, os desvios de comportamento da sociedade. E aí eu queria citar um livro de um homem chamado Leonard Henfield. O livro é o seguinte: por que tarda o reavivamento? A pergunta que ele faz: por que tarda o reavivamento? E há uma frase nesse livro que ele diz assim: como estiver a igreja, assim estará o mundo. Você está reclamando que o mundo está cheio de podridão? Você está reclamando que o mundo está cheio de corrupção? Aliás, no nosso país, corrupção é notícia diária. Você está reclamando que o mundo está cheio de pecado, de demônios, de porcarias? Talvez seja a hora da gente olhar para a nossa própria vida e ver se não há corrupção nela. Olhar para a nossa própria vida e ver se não há pecado nela. Falta de perdão, de confissão, ou quem sabe falta de santidade. Sem santidade ninguém vai ver o Senhor, nos diz a Bíblia. Há hoje no mundo uma pregação do evangelho falso. O evangelho de uma graça barata, e não é a graça do Senhor Jesus. Aquela ideia de que eu posso cometer qualquer pecado, que eu não vou ter problema algum. Eu posso enganar a Deus a minha vida inteira. O dia que eu quiser, Deus vai me perdoar. Perdoar, Deus até pode te perdoar. Mas a consequência do pecado vai ficar. Porque Deus é justo. E Ele não leva em conta os nossos pecados com respeito à salvação. Mas as consequências do pecado muitas vezes ficam. E são muito amargas, são muito dolorosas. Se você não se arrepender dos seus pecados, se nós constantemente não buscarmos ao Senhor, nós vamos ter problemas sim. Porque a palavra de Deus não é mentirosa. E o Senhor disse isso a Salomão. Segundo Crônicas, capítulo 7. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar, me buscar, converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. É condicional. Se o meu povo orar e buscar, se converter dos maus caminhos, Deus vai ouvir. Senão Deus não ouve. A sua oração pode não passar, quem sabe, do teto. Isaías 1, aliás, foi citado de manhã hoje, esse texto. Isaías 1 diz isso. Deus está pronto a nos perdoar. Deus está pronto a transformar o nosso pecado da cor da escarlata e torná-lo branco. Mas você tem que ir falar com Deus, você tem que confessar ao Senhor, você tem que mudar a sua postura, a sua vida. Porque senão seus pecados continuarão sujando sua vida, sua mente, suas emoções e tantas coisas mais. Nós estamos vivendo numa graça, uma pregação de uma graça que não é a graça de Deus. Numa justiça que não é a graça de Deus, não é a justiça de Deus. Porque a ideia de muitos é o seguinte: Deus já me justificou, então eu posso viver do jeito que eu quiser. Se Deus realmente já te justificou, se Deus já te buscou, se você já foi buscado e é convertido ao Senhor, você tem que querer levar uma vida a sério com Deus. O pecado tem que morrer na sua vida. A luta é grande, é incessante, é verdade, porque nós somos pecadores. Há muito engano do nosso coração. Mas nós precisamos querer, pelo menos, lutar contra o pecado. E aí eu queria citar um homem chamado Dietrich Bonhoeffer, um grande teólogo alemão. Ele morreu com 39 anos, a minha idade. Esse jovem, se é que eu posso chamar assim, de jovem, ele morreu pelo seguinte: ele morreu no dia 9 de abril de 1945, num campo de concentração nazista. Porque pregou a palavra do Senhor e foi contra o nazismo. Mas esse homem fez o seguinte: ele escreveu um livro chamado O Custo do Discipulado. E nesse livro ele fala assim: quando Cristo chama um homem, Ele o chama para vir a Ele e para morrer por Ele. Morrer pela causa dele. Se você quer seguir a Jesus, morra em favor da causa de Jesus. O Senhor Jesus diz isso. Você quer me seguir?
As raposas têm os seus covis, têm os seus esconderijos. Eu não tenho meu esconderijo. Quem quiser vir após mim, tome a sua cruz, vem e siga-me. Essa é a pregação do Evangelho. Se você quer seguir Jesus, você tem que tomar uma posição na sua vida. Não dá para querer enganar a Deus. Não dá para querer levar a vida com Deus de um jeito e continuar na embriaguez, continuar no sexo desenfreado, sem estar no casamento. Não dá para querer levar Deus brincando com o Senhor. Porque a Bíblia diz que de Deus não se zomba. Aquilo que o homem semear, isso ele vai colher. E se nós semearmos pecado, nós vamos colher morte. Porque o salário do pecado é a morte. Mas Deus tem graça para dar. O dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Mas tem que mudar de vida. Tem que seguir a Jesus de maneira certa. E é o que esse homem fez. Morreu por Jesus. Aquilo que ele mesmo escreveu. Para ser discípulo do Senhor, tem que vir a ele e morrer com Jesus ou pela causa do Senhor Jesus. Primeira marca para ter um avivamento na igreja é fazer a diferença onde você estiver. É viver em santidade. Custe o que custar. Se for preciso sua própria vida, se for preciso seus próprios sonhos, se for preciso o seu grande amor ou o grande amor da sua vida, renegue tudo por amor a Deus. Porque senão você está em idolatria. Você não está levando Deus a sério como deveria levar. Segunda lição para a gente buscar a vida em Deus, o avivamento no Senhor. Ame a Deus acima de todas as coisas. Eu queria que a igreja abrisse agora em Atos 21. Atos 21, versículo 13. Atos 21, verso 13. Atos 21, versículo 13. Chegam para Paulo e dizem a Paulo: Paulo, não vá para Jerusalém. Não é o lugar para você estar ali. E Atos 21, 13, olha a resposta de Paulo. Então ele respondeu, aqueles que diziam para Paulo não ir para Jerusalém. Então ele respondeu: que fazeis chorando e quebrantando-me o coração? Pois estou pronto não só para ser preso, mas para morrer em Jerusalém pelo nome do Senhor Jesus. Duas perguntinhas que eu tenho para te fazer. Você está pronto para morrer por Jesus? Se for preciso hoje. Se chegassem aqui pessoas perseguidoras da igreja, como está acontecendo nessa hora em muitos países, principalmente islâmicos, onde a igreja se reúne, eles buscam a igreja para matar a igreja. Se entrasse alguém aqui, você estaria disposto a morrer por Jesus? Uma segunda pergunta. Será que você está pronto para matar alguma coisa na sua vida por amor a Jesus? Para matar uma atitude errada sua? Quem sabe matar seu temperamento errado? Seu relacionamento errado? Com pessoas, com vícios? O que nós precisamos abrir mão para ter mais vida em Deus? O que nós estamos dispostos a abrir mão e amar ao Senhor acima de qualquer coisa, para ter o avivamento do Senhor acontecendo na nossa casa, na nossa família, na nossa vida, na nossa igreja, na nossa sociedade, no nosso país? O que você estaria disposto a abrir mão pelo Senhor? Deus foi capaz de abrir mão do seu único filho para morrer por pessoas tão pecadoras como eu e você. E o que você estaria disposto a abrir mão? Nós temos a tendência de amar muito mais as coisas do mundo do que amar as coisas de Deus. Ou quem sabe você não está agindo assim. Quanto amor você tem pela Bíblia, por exemplo? Quanto amor a igreja hoje tem pela Bíblia? Quanto é aquela vontade de você chegar ao domingo, porque eu vou para a casa do Senhor, ouvir a palavra do Senhor. Eu não vejo a hora de ouvir o que o pregador, que o professor tem para me dizer, que um cântico do hino, do coral, ou de qualquer grupo tem para falar ao meu coração. É esse o seu desejo? Lembram do que acontece com Neemias na volta do exílio? Desde a manhã até o meio-dia, eles ficaram lendo a palavra, estudando a palavra, e ninguém queria ir embora de lá. Tamanho era o amor que eles tinham pela palavra de Deus. Falta hoje amar as coisas de Deus.
falta amar a palavra de Deus, desejar Deus, ter sede do Senhor. E a palavra de Deus diz em Isaías que Deus quer derramar torrentes na terra seca. Deus quer derramar água sobre o sedento, torrentes na terra seca, a bênção sobre a nossa posteridade, o Espírito de Deus sobre a nossa descendência, é a bênção sobre a igreja. Essa profecia de Isaías 44:3 cumpre-se no momento da graça que nós estamos vivendo, mas infelizmente nós não estamos buscando alcançar a promessa de Deus. Porque falta sede por Deus, falta sede pela palavra de Deus, falta sede por amar a Deus acima de todas as coisas, acima dos nossos sonhos, acima, quem sabe, de uma pessoa, acima da nossa carreira profissional. Falta amar Deus acima de tudo, amar com todo o coração, com todo entendimento, como Jesus nos ensina a fazer. Falta amar a vida de intimidade com Deus. Jeremias 29 diz isso: buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes com todo o vosso coração. Se você não buscar Deus com todo o vosso coração, você não vai encontrar o Senhor. É a palavra de Deus, não sou eu que estou dizendo. Deus é muito taxativo. Ou busque ao Senhor com todo o coração, ou você não vai encontrar o Senhor na sua vida. E se você não encontrar o Senhor na sua vida, eu não sei como é que você vai conseguir viver sem Ele. Será uma tragédia a sua vida em todas as áreas. Se você quer ter vida abundante, a vida que Jesus tem para dar, busque ao Senhor com todo o coração. Ame ao Senhor de todo o coração. Ame a Deus acima de tudo. Salmo 42, Salmo 84, temos milhares de recados desses da parte de Deus. Avivamento precisa acontecer quando amamos a Deus acima de tudo. E eu queria terminar dizendo que o avivamento, ele acontece na nossa vida quando a gente ama as pessoas ao nosso redor. Ama aqueles que estão perdidos. E eu queria que você lesse agora o último texto, Atos 20, versículo 24. Ainda um texto que refere-se, uma referência do apóstolo Paulo, Atos 20, 24. Vejam o que Paulo diz: porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Eu já contei essa ilustração aqui, mas vou repetir. Minha mãe tem um primo, e esse primo nunca quis saber de Deus. Não estava nem aí para Deus. Mas, de repente, ele começa a namorar uma menina. E a vida continua a mesma. Nada mudou na sua vida. Um namoro que não era de Deus, agindo de maneira que Deus não queria. Fazendo as mesmas coisas que o namoro do mundo faz. Mas aí ele teve uma troca de trabalho. E ele começa a trabalhar com um rapaz ao seu lado que era muito temente a Deus. E esse rapaz começou a falar do amor de Jesus para ele. E falava um dia, e falava outro, e tinha paciência, explicava e demonstrava o amor de Deus para aquele primo da minha mãe. Até que chegou um dia que aquele homem reconhece: eu preciso de Jesus. Eu preciso mudar minha vida, eu preciso que Jesus entre na minha vida. E ele se converteu ao Senhor. A primeira coisa que ele foi fazer: eu vou falar para minha namorada do Senhor Jesus. Eu não vejo a hora de chegar a ter contato com ela para falar que eu encontrei alguém que ama, alguém que vai levar a gente para o céu, alguém que tem bênção para acrescentar para a nossa vida. E quando ele chegou para falar para aquela jovem ficou toda envergonhada e disse assim: eu sempre fui crente. Eu só tinha medo de falar porque eu podia perder o namoro. Não precisa nem dizer o que aconteceu, né? Ele terminou o namoro na hora. Porque ele disse assim: se você fosse realmente alguém que me amasse, primeiro você ia querer falar de Jesus para mim. Segundo, você não ia ter a postura que qualquer mulher tem no mundo. Você ia querer ter uma vida séria com Deus, como eu estou aprendendo a viver agora. Então você não é a mulher que eu quero para a minha vida inteira. A Bíblia diz: Deus honra aqueles que o honram. Se você tem vergonha de falar de Jesus, se você tem vergonha de andar com uma Bíblia, se você tem vergonha de testemunhar o quanto Deus pode fazer na vida de um querido seu, é prova de que você não ama essa pessoa. É prova de que você, quem sabe, está amando a si mesmo.
Porque quando a gente ama, a gente faz diferença na vida das pessoas. Quando a gente ama, a gente quer cuidar delas. E a gente quer levá-las ao céu, para estar conosco pela eternidade. Porque se ela morrer sem Cristo, ela vai ser condenada eternamente. Ela vai sofrer no inferno. E Deus dá oportunidades diversas para a gente falar do amor dele para as pessoas. E a gente, às vezes, por vergonha, por medo, por insegurança ou por egoísmo, nós não testemunhamos desse amor de Deus ao perdido. Quando você olha para a história, temos grandes nomes como John Knox. Dá-me a Escócia, senão eu morro, Senhor. Dá a cada um da Escócia, senão eu não vou sossegar. E a Escócia toda tornou-se crente do Senhor Jesus. Quando você olha para o conde de Zinzendorf, até os esquimós aprenderam a amar o Senhor Jesus, porque este homem evangelizou e levou missionários para todo o mundo. Fruto do movimento do pietismo. Você olha para John Wesley, George Whitefield e tantos outros nomes da história. Pessoas que amaram os outros. E aí eu queria terminar perguntando a você, o quanto você tem amado as pessoas ao seu redor? Se você realmente ama, seja exemplo, em primeiro lugar. Testemunhe do que Jesus fez na sua vida, com o exemplo da sua vida. Em segundo lugar, ame falando do que Jesus fez e quer fazer por ela. Por essa pessoa que você tanto ama. As igrejas todas que morreram, lembram que eu falei? E todas as igrejas por onde passou o evangelho, elas morreram? Praticamente morreram. Inglaterra, França, Escócia, Estados Unidos. E sabe por que morreram? Porque a igreja deixou de anunciar o Senhor Jesus. Quando você olha para a igreja primitiva, eles eram cheios do Espírito de Deus, porque eles falavam do Senhor Jesus a tempo e fora de tempo. Eles não perdiam uma oportunidade sequer para falar do Senhor Jesus. E vejam só, o alvo deles não era não só, ou nem só, o amor ao perdido, mas acima de tudo, a glória de Deus. Se você quer ver Deus ser glorificado, chame outros, convide outros para estar com você nessa caminhada de fé. Porque o inimigo vem para levar milhares para o inferno, mas Deus te deu uma autoridade, que é ser igreja. E o Senhor Jesus diz para a igreja, as portas do inferno não prevalecem contra a igreja, desde que a igreja leve Deus a sério, desde que a igreja resgate aquele que está lá no inferno e leve para a maravilhosa luz do Senhor. É isso que Deus quer da gente como igreja. Ou essa igreja passará por um avivamento, ou nós já sabemos o que vai acontecer com ela. Um sepultamento. Vou repetir. Ou a igreja presbiteriana de São Caetano passa por um avivamento, ou você, particularmente, passa por um avivamento, ou você vai experimentar morte. Porque o diabo continua sendo o diabo. E se você não levar Deus a sério, você vai levar um escorregão muito triste. O que vai ser da igreja daqui a 10 anos, 20 anos? Eu espero que ela passe por um avivamento, que ela não experimente a morte europeia e americana que tem acontecido no nosso tempo. Que Deus assim nos abençoe, nos ajude, nos dê graça para levarmos o Senhor cada dia mais sério e buscar a vida em Deus. Deus nos abençoe. Coral.